Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10. E o nosso assunto hoje é um vaso de bênção. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O objetivo desta mensagem é ajudá-lo a ser um vaso de bênção, a ser bênção na vida dos outros o tempo todo, nunca um tropeço. Meu objetivo é que você seja uma constante bênção na vida do seu irmão, nunca um tropeço para ninguém. Para ser uma constante bênção na vida do meu irmão, eu não vou causar tropeço ao meu irmão. Eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que querer não ser tropeço. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ele também disse: melhor seria a pessoa pegar uma grande pedra daquelas usada em moinho, pendurá-la no pescoço e ser lançado ao mar, do que ser um causador de escândalo, de tropeço, de levar as pessoas a cair ou atrapalhá-las de seguir Jesus. Eu não quero ser um atrapalhador. E eu não quero que você seja um atrapalhador. Eu não quero que você seja um tropeço no caminho de alguém que está caminhando com Jesus. E eu também não quero isso para mim. Esta é uma decisão que nós precisamos tomar, de não querer causar tropeço a ninguém. Por que nós devemos valorizar tanto a caminhada de sucesso do irmão com Cristo? Porque Jesus morreu por esse irmão. Romanos capítulo 14, versículo 3 diz: façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A caminhada do meu irmão com Jesus é algo precioso e eu devo fazer de tudo para ajudá-lo, para apoiá-lo, para ampará-lo, porque o sucesso dele em seguir Jesus é o meu sucesso e o fracasso dele é também o meu fracasso. Nós somos um corpo. E se um membro do corpo tropeça, o corpo inteiro sofre os danos daquele tropeçar. O que pode levar um irmão a tropeçar?
Paulo disse para Timóteo: você tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. As minhas reações nas crises, elas são observadas e elas podem ser um estímulo ou podem ser também um tropeço. Como você reage quando é provado? As pessoas estão te observando. Paulo diz para Timóteo: você tem observado o meu ensino. O que eu falo pode gerar crescimento espiritual ou tropeço. Conduta. Quando você sai junto com um servo de Deus, aquilo que ele vai fazendo, a maneira como ele dirige, como ele estaciona o carro, a maneira como ele reage com as pessoas, tudo isso está sendo ou incentivo a uma caminhada de sucesso com Jesus ou uma pedrinha de tropeço no caminho dos fracos. Conduta, propósito, a fé, a paciência, o amor, a perseverança, as reações nas crises, tudo isso pode servir ou de estímulo ou de tropeço. Depende de como eu reajo. Tudo isso pode ser uma fonte de inspiração ou de tropeço. Prestemos atenção na advertência de Jesus. Ele diz, versículo 3, tomem cuidado. É muito importante isso. Para eu ser uma constante bênção na vida do meu irmão, eu preciso entender que isso é possível. Eu posso ser uma bênção constante. É uma possibilidade. Deus não nos enganaria, deixando para nós uma esperança vã. É possível. E pessoas já fizeram isso no passado. A gente pode olhar para a vida de alguns homens, a maneira como eles caminharam com Deus. E se você der uma olhadinha no capítulo 11 de Hebreus, ali está o que a gente chama de a galeria dos heróis da fé. Gente, quantos homens andaram com Deus de maneira brilhante. Mas nós temos também, no decorrer de toda a história, homens que marcaram épocas, que marcaram gerações, pessoas que influenciaram multidões. Não eram perfeitas. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador e você também. Nós vamos cometer as nossas falhas, mas até a maneira como nós lidamos com as nossas falhas, elas podem ser uma inspiração para os outros crescerem na caminhada com Jesus. Podemos ser bênção constante, mesmo que tenhamos algumas vezes que confessar pecados, que pedir perdão, que liberar perdão, porque para ser uma bênção constante isso precisa acontecer. Versículo 3 assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. De uma maneira muito respeitosa, muito amorosa e muito honrosa, ajude seu irmão a ver que ele está errado e no que ele está errado. E quando ele reconhecer o erro, perdoe-lhe completamente. Faça isso de um modo perseverante. A Bíblia diz que nós devemos procurar oportunidades de estar perto dos nossos irmãos e quando estiver perto, devemos usar esse tempo para estimular o irmão para caminhar cada vez melhor com Jesus Cristo. Olha esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. É nosso dever incentivar uns aos outros a prática do amor, a prática daquilo que Jesus ensinou, as boas obras. Diz versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja. Está cheio de gente por aí dizendo que você não precisa de uma igreja, mas a Bíblia está dizendo que você precisa de uma igreja. Você deve reunir-se como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus breve vai voltar, e até esse dia não chegar,
O nosso dever é congregar-nos como igreja e incentivar-nos uns aos outros. Talvez você esteja decepcionado com a igreja e esteja aí dizendo, Pastor Nilton, você está falando isso porque não sabe as experiências que eu tive com a igreja. Eu imagino. Eu estou na igreja há 42 anos. 42 anos. E eu já vi coisas que dá vontade de virar as costas e não voltar nunca mais. E você já deve ter passado por isso. Mas por que eu permaneço? Porque eu pratico o que Jesus falou. Perdoa. Você precisa perdoar. Quantas vezes? Até no mesmo dia, se o cara errar 7 vezes com você e vier pedir perdão, você precisa liberar perdão. Guardar ressentimento está afastando você da melhor comunidade que essa terra tem, que é a igreja. Você vai me dizer, mas a igreja está cheia de gente falsa. É verdade. A igreja está cheia de gente pecadora. É verdade. Jesus disse que ele veio buscar o que se havia perdido. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Igreja é gente que está sendo tratada. É o hospital de Deus aqui na terra. Deus está formando um povo e esse povo está na igreja. Ainda não está perfeito. Se tivesse, estaria no céu. Mas nós precisamos estar na igreja. E se a igreja estivesse muito perfeita, eu não poderia estar lá porque eu não estou tão perfeito. E você provavelmente também não é tão perfeito assim, porque se você está fora dela, é porque tem um coração rancoroso que precisa liberar perdão. Terceiro, eu preciso de fé revestida de amor e humildade. Versículos 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha, olhando para esse texto, eu diria que eu sou um candidato a servo inútil. Porque Jesus disse que eu devo fazer tudo o que foi mandado e aí sim eu posso me considerar um servo inútil. Então, eu ainda não fiz tudo o que foi mandado. Há coisas que precisam ser feitas que eu ainda não dei conta de fazer. Por isso, eu ainda sou um candidato a servo inútil. Às vezes a gente se acha demais, pensa que é grande demais, que é importante demais. E Jesus está dizendo, você só fez o que foi mandado, está orgulhoso por quê? Minha fé ou minha incredulidade é contagiante. Se eu não quero causar tropeço, mas sim ser uma bênção, eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível ser uma bênção na vida do seu irmão. Os apóstolos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Para poder ser bênção na vida do irmão, para poder liberar perdão para ele 7 vezes no dia, se ele vier pedir perdão, eu preciso de fé. Os apóstolos sentiram que a coisa não dava para fazer na força da carne, mas só no poder da fé. E pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você está com dificuldade de liberar perdão, é porque a sua fé precisa ser melhorada. E para a sua fé ser melhorada, você precisa exercitá-la na obediência à palavra de Deus. Quando os apóstolos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus falou, vou ensinar para vocês como a fé cresce. Faça tudo o que foi mandado e considerem-se apenas servos inúteis, porque só fizeram o que foi mandado. Faça tudo o que se espera que vocês façam e não se ache demais, apenas normal. Isso vai fazer a sua fé crescer.
Quando o meu orgulho cresce, a fé diminui. Quando o meu orgulho diminui, a minha fé pode crescer. Quando eu me exercito na obediência à vontade de Deus, a minha fé cresce. É como uma academia, onde a fé se exercita quando eu pratico aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Se eu não quero causar tropeço, mas sim ser uma bênção, eu preciso de fé. Aumenta, Deus, a minha fé. Exercite a sua fé. Use a pequena fé que você tem. Faça dela uma poderosa alavanca para mover as coisas. Coloque essa sua fé pequena no grande Deus, que Ele irá honrar essa sua fé. Comece a remover montanhas através da sua fé. Encare os desafios. Pare de se acovardar diante das dificuldades. Eu preciso também mudar a motivação pela qual eu faço as coisas. Eu não posso ficar dependendo de elogios para continuar fazendo o que estou fazendo. Eu não posso depender de recompensas humanas para realizar a obra que Deus tem para eu fazer. Eu não posso ficar esperando agradecimentos. Minha motivação deve ser o amor de Deus pela pessoa a quem eu estou servindo. O amor que Deus tem por mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo, por melhor que seja, não é mais do que a minha obrigação. Paulo, ele servia a Deus desta forma. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28 dizem: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. E Paulo, por acaso, se orgulhava dessas coisas? Claro que não. Ele fazia tudo isso para pregar o evangelho. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Jesus disse no texto que nós lemos, Lucas 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Isso aumenta a minha fé, estimula o meu amor e quebranta o meu orgulho, deixando-me pronto para ser uma constante bênção na vida do meu irmão. Aí sim eu posso ser aquele vaso de bênção que leva a bênção por onde vai. Este é o estilo de homem que anda com Deus e que Deus usa. Deus disse para Abraão, Gênesis 12, versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei.
tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha o que Deus disse para Abraão, Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu quero ser assim. Você quer ser assim? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, eu não quero ser tropeço para os outros. E eu não quero que meu irmão que está ouvindo essa palavra seja tropeço no caminho de ninguém. Ajuda-nos, Senhor, a nos comportar de tal maneira que o nosso exemplo de fé, a nossa conduta na tua presença, seja um estímulo à fé do nosso irmão. Guarda-nos e ensina-nos a viver a tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa palavra com pelo menos 3 de seus amigos. É muito importante que você faça essa parte. Quando você escolher 3 pessoas do seu relacionamento e começar a mandar semanalmente para ela essas mensagens, ela poderá estar sendo edificada na palavra de Deus. Você vai estar me ajudando a chegar a pessoas que eu não conheço. E estas pessoas estarão ouvindo a verdade da palavra de Deus pregada sem rodeios. Eu quero a sua colaboração nisso. Se você puder colaborar comigo, além de assistir do início ao fim nesses vídeos, curtir, eu gostaria que você compartilhasse com os outros. Deixe também seus comentários aí no YouTube. Esses seus comentários, a sua curtida, o seu compartilhar, ajuda-me a manter esse canal aberto aí no YouTube e ele é um meio para fazer a palavra de Deus chegar cada vez mais longe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.